Olá, criançada! Como que vocês estão? Hoje a tia vai falar sobre uma história muito legal. Vai contar a história de um homem que morreu para nos salvar. Olha só, que loucura, né? Mas antes da tia contar essa história desse homem que ficou tão importante nas nossas vidas, a tia vai orar, tá bom? Feche seus olhinhos e vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustenta todos os dias, que o Senhor cuida da nossa família, Pai, e o Senhor não deixa nos faltar nada, Pai. Obrigada pelo seu cuidado, Pai, e tudo, Pai, que a gente for pensar em fazer, tudo que a gente for fazer, Pai, que colocamos, Pai, o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Obrigada pelo seu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor entregou Jesus, Pai, para nos salvar. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olha, antes da tia começar a contar a história, vamos ler o versículo-chave da nossa historinha, que encontra-se lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele foi o Filho de Deus, que Deus entregou para que ele salvasse o mundo, para que hoje a gente tivesse liberdade em Cristo. Mas vamos lá para a nossa historinha? Então, a tia já falou que Jesus morreu para nos salvar, não é já? Mas como que Jesus morreu? Jesus, ele morreu morte de cruz. Ele morreu numa cruz. E sabe como foi isso? Jesus, ele foi levado pela multidão para ser crucificado. Quando Jesus estava orando, apareceu alguns soldados para levar Jesus. Eles foram procurar, só que ele não sabia que ele era Jesus. Quando ele chegou lá no lugar onde Jesus estava, eles falaram: estamos procurando a Jesus de Nazaré. E quando eles descobriram que ele era a quem o soldado estava procurando, eles caíram para trás, porque o poder que havia estado em Jesus era o poder de Deus, e os soldados ficaram enfraquecidos pelo poder que havia em Jesus. E Jesus, ele tinha poder para impedir que os soldados levassem ele para ser crucificado. Mas ele sabia que a morte dele tinha um propósito. Ele sabia que o Pai não tinha colocado ele nessa situação à toa, porque ele não impediu que os soldados fizessem isso com ele. Em obediência a Deus, ao nosso Pai, Jesus se entregou e se humilhou para ser crucificado. E Pedro, quando viu essa situação, Pedro ficou muito chateado. E Pedro, ele pegou a sua espada e cortou a orelha de um dos soldados. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá e curou a orelha do soldado. Tá vendo? A gente deve fazer a mesma coisa que Jesus. Mesmo as pessoas fazendo mal pra gente, sendo ruim com a gente deve fazer o bem para aquela pessoa. Logo após os soldados terem pegado Jesus, eles levaram Jesus até o juiz, que era Pilatos. Só que Pilatos, ele não tinha achado nenhuma culpa sobre Jesus. Jesus não tinha feito nada. Só que o povo começou a falar que Jesus deveria morrer, porque Jesus estava falando que ele era o rei dos judeus. Só que o povo não queria acreditar nisso. E então Pilatos foi e deu ordem para que matassem Jesus, para que ele fosse crucificado. Logo após, os soldados vieram, colocaram uma coroa de espinho em Jesus, bateram nele com um chicote, zombaram de Jesus, maltrataram Jesus. Jesus foi tratado com muito ódio, com um jeito muito ruim. Mesmo Jesus não tendo feito nada de errado, a multidão, o povo queria que Jesus fosse morto, e então ele foi crucificado. E mesmo Jesus sendo crucificado, ele não ficou com raiva das pessoas, sabia? Jesus até mesmo pediu para que o Pai perdoasse aqueles que estavam crucificando ele. Os pés e as mãos de Jesus foi cravado na cruz. Jesus não ficou com raiva porque ele sabia que tinha um propósito. Ele sabia que ele estava sendo crucificado para que hoje nós fôssemos livres dos nossos pecados.
E mesmo na morte, Jesus ele teve compaixão pelos perdidos. Quando Jesus estava na cruz, ele foi crucificado junto com 2 ladrões, um em cada lado de Jesus. E um ladrão reconheceu Jesus como Filho de Deus. E então Jesus perdoou os seus pecados. E quando Jesus morreu, foi crucificado junto com aqueles 2 ladrões, aquele ladrão que reconheceu Jesus como Filho de Deus, ele foi para o paraíso junto com Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, quando ele estava sendo levado para a cruz, ele levou sobre ele todas as nossas doenças, todas as doenças do mundo, todo o pecado. E por isso, pela morte de Jesus, nós somos livres. Jesus facilitou que hoje a gente não tivesse doença, que a gente não tivesse pecado, mesmo que às vezes a gente erra, mesmo que às vezes a gente sente uma dorzinha, Jesus já levou sobre ele tudo. E hoje nós podemos sim declarar que somos curados, que somos livres, porque Jesus escolheu nos limpar, Jesus escolheu morrer naquela cruz para que hoje nós fôssemos livres. E tudo o que devemos fazer hoje é crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos nossos pecados e que hoje Ele está vivo. E assim devemos confessar Jesus como o Senhor da nossa vida. Pronto, essa foi a nossa lição de hoje. E não se esqueça, Jesus morreu para que todos nós fôssemos salvos, para sermos livres de toda doença e todo pecado. E finalizando a nossa aulinha de hoje, a tia está morrendo de saudade de vocês e que vocês pratiquem e reconheçam que Jesus é o Salvador da nossa vida. Tchau!